Oi, hoje é a resenha do conto Janelas, escrito por João Anzanello Carrascosa, da sua coletânea O Volume do Silêncio, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Irmão e irmã eram, na mesma cidade moravam, mas como se não, como se em países longínquos. Poucos se viam, frente a frente, olhos fugindo dos olhos, braços que mal se tocavam e já se afastavam, embora cada um, em seu canto, estivesse sempre a reconstruir a face do outro nos desvãos da memória. Assim começa Janelas, escrito por João Anzanello Carrascosa, que conta a história de dois irmãos, na verdade, um homem e uma mulher, já adultos, mas que há muito tempo não se veem. Não se sabe exatamente qual é o motivo, mas realmente eles estão muito afastados. E, de repente, sem lá muito motivo aparente, o irmão resolve: peraí, eu vou visitar a minha querida irmã. Faz tanto tempo, tá na hora a gente se reencontrar. Ele vai exatamente à procura da casa de sua irmã, que mora bem afastado, como comentado ali no comecinho da história. Ambos estão na mesma cidade, mas ela mora mais na periferia. Ele vai lá, demora um pouco até chegar à casa dela e quando finalmente está batendo já a porta, ela toma um susto quando percebe que quem está lá do lado de fora é o seu irmão. Pede para ele entrar e quando os dois estão finalmente juntos, numa mesma sala, começa aquela coisa de falar por meio de poucas palavras. Mas eu paro de contar a outra coisa porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Se você percebeu bem, comparando com os vídeos passados das resenhas anteriores, aqui dos contos dessa coletânea de João Zanello Carrascosa, já, claro, sabe que já tivemos outra história, também curtinha, um conto a respeito de dois irmãos que há muito tempo não se viam. No outro caso, era intitulada Duas Tardes. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você conferir o que eu falei a respeito daquela história. Eu gostei bastante. Também eram dois irmãos, dois homens, que há muito tempo não se viam e estavam se reencontrando. Tinham lá um bom motivo para ficarem afastados. Era uma história bastante interessante. E aí eu já posso até adiantar por causa disso, de dizer que a outra história era boa, que esta aqui é mais ou menos. Sim, eles também ficam afastados durante bastante tempo, mas o motivo não é lá grande coisa. Se é que é revelado exatamente para a gente qual é o motivo. Na outra história havia um motivo concreto. Aqui é algo vago que fica um pouco perdido nas entrelinhas aqui do texto. Falando nisso, o conto aqui do Anzanello Carrascosa se vale muito de vários diálogos entre esses dois irmãos. Tanto o homem quanto a mulher ficam falando frases banais o tempo todo. Isso, claro, também é uma característica do motivo principal aqui dessa coletânea, né? O volume do silêncio. Na verdade, às vezes a gente não precisa ficar em silêncio exatamente para denotar que nada está sendo dito, pois também por frases feitas, aquelas banais do dia a dia, né? Nossa, está chovendo hoje, né? Na verdade, isso quer dizer também que há um profundo silêncio entre dois personagens que estão aparentemente dialogando. É o que acontece aqui, então, nessa pequena história do autor. Eles estão falando, 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 mas não chegam a lugar nenhum. E do mesmo jeito, e aí a gente pode rememorar outras histórias aqui da coletânea, eles também ficam meio que fugindo do assunto principal, porque exatamente estão há tanto tempo separados, né? E estando agora um de cara para o outro, por que a conversa não flui? Por que eles não conversam de coisas pessoais, um e do outro? Mas não, eles ficam fugindo o tempo todo por assuntos tangentes e não focam no assunto principal. Isso vai piorando ao longo do texto, né? Até que no finalzinho, basicamente, é só isso, né? Fica bem claro que eles não querem conversar sobre si. Fazer o quê? E sim, na comparação com outro texto, esse aqui fica muito fraquinho, com certeza. Mas alguma coisa salva? Sim, e está relacionado com o título aqui dessa história, Janelas. É uma coisa curiosa. Quando aparece esse motivo aqui, que é pensado assim do nada, o texto até fica bastante interessante. Quando ele surge, esse motezinho, eu pensei, puxa, a história vai começar a ficar mais atraente, vai valer a pena lembrar dela, porque até então era pura enrolação. Lembrando do outro conto, então,
tornava-se algo tudo inútil. Só que esse mote que é apresentado, ele não é desenvolvido pelo autor, e depois ele volta a aparecer mais uma vez um pouco mais para o final. E até na conclusão também, o que se torna então até uma repetição. Ou seja, uma boa ideia que foi um pouco desperdiçada ali numa história um pouco banal que a gente já viu. Na verdade, por causa dessa coisinha que aparece ali no meio do texto, salva-se todo este conto, porque senão ele seria realmente muito banal e eu tenderia a dar uma nota muito baixa para ele. Mas, como surgiu essa coisinha, claro, não posso dizer nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda não leu este conto. Vale a pena por causa deste pequeno detalhe. É uma sacada interessante que justifica muito ou até completamente porque um desses dois personagens fica mais retraído do que o outro. Explica algumas condições interessantes a respeito desses polos opostos, né? Não são apenas de diferente um homem ou uma mulher. Há uma condição que também os separa de alguma forma, fica bastante evidente. Aí, por causa daquele motivo que aparece ali no meio, fica completamente tudo mais claro. Ou seja, e é por causa disso que o texto não é muito inferior. Enfim, já falei demais, não tenho o que dizer desse texto que é super simples, mas que vale a pena dar uma pequena olhada. Portanto, para Janelas, escrito por João Anzanello Carrascosa, eu atribuo 3 asteriscos. Podia ser bem melhor se aquela ideia, aquele mote apresentado ali no meio, fosse mais desenvolvido. Não foi, fazer o quê? Mas salvou o texto. Bom, e agora é só esperar o próximo conto lá na semana que vem, que será exatamente o antepenúltimo aqui de O Volume do Silêncio. E torcendo bastante para que os 3 últimos contos finais aqui desse livro realmente sejam impactantes, que marquem bastante a gente durante a leitura. É uma aposta minha. Tem bons contos aqui? Com certeza. Alguns medianos? Também. Fraquinhos? Só um ou dois, talvez. Mas eu ainda espero que essa história aqui, essa coletânea, na verdade, apresente uma boa história que realmente faça valer o livro inteiro. Os melhores contos aqui já valem, mas pode aparecer um bem melhor. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, aqui em 2019. E tchau!